dia, PVC, a quem nos acompanha de primeira. A gente não esperava por essa, talvez, né? Em relação ao Corinthians, nós esperamos tudo. Ontem nós trouxemos a informação que o Augusto havia, né, tentado na justiça o adiamento da reunião, mas o juiz não acatou, enfim, né, acabou perdendo, mas ele, né, recorreu, enfim, entrou com uma liminar e conseguiu, né, adiar mais uma vez, né, essa reunião, né, suspender a reunião, a decisão, né, que ocorreria, né, o impeachment, a votação que ocorreria do presidente Augusto Melo, ela foi adiada mais uma vez. A desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ratificou aí a suspensão, né, do requerimento feito pela Comissão de Ética e Disciplina do clube. Com isso, a reunião foi, vamos dizer assim, né, suspensa. Não dá para saber se ela foi adiada, porque a gente ainda vai ter que aguardar os próximos passos, né, do Conselho Deliberativo do Corinthians. Uma informação que eu já tenho é que talvez o Conselho ainda tente marcar essa reunião para esse ano. Se não conseguir para o ano, vai ficar para o ano que vem, claro. Mas a história ainda não acabou, viu, Domi? Vai, né, recurso para cá, recurso para lá, e agora a gente vai ter que aguardar o próximo passo, repito, do Conselho Deliberativo do Corinthians. Mas o passo que deu o Augusto ontem, né, a carta na manga, porque os conselheiros estavam, né, todos reunidos para iniciar o processo, né? Primeira chamada às 18, segunda chamada às 19, e às 19 foi que realmente, né, estourou a notícia, a decisão, e o Augusto Melo continua como presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi do caixote, né, sendo cobrado em cima de um caixote, agora ele subiu de patamar, o nome do caixote, ele foi para os ombros, os braços do povo, e ontem saiu lá carregado, ovacionado pela torcida corintiana que estava presente no Parque São Jorge. A gente está vendo as imagens e é muito impressionante a gente pensar que isso não é comemoração de título, não é greve contra maus resultados, greve não, né? Manifestação contra maus resultados, não é nada disso. É apenas uma manifestação contra uma reunião para decidir o impeachment de um presidente. Eles colocaram fogos em boneco, teve um princípio de confusão, PVC. De qualquer jeito, mesmo que a reunião tivesse rolado, quem ia votar a favor de um impeachment com essa pressão da torcida, honestamente? Não, talvez votasse. Aí ia depender, ia ter muita pressão na saída, de qualquer maneira, se tivesse a votação. O fato é que o Augusto Melo, ao conseguir eliminar e batalhar durante o dia pela eliminar, ele mostrou que tinha receio de cair. Ele percebeu que havia a chance concreta da votação retirá-lo do cargo. Por isso que ele foi. De manhã a gente entrou aqui com a notícia do Samir de que ele estava tentando uma liminar e o juiz não tinha concedido. Ele continuou a tarde inteira tentando, até às 7 da noite, quando saiu a liminar. Então, o Juca escreveu ontem, se quem não deve não teme, então Augusto teme. É verdade. Eu acho que ele sentiu, Samir, que se os conselheiros votassem, ele correria sérios riscos de ser impeachmentado, e aí entrou com essa liminar, fez de tudo, como trouxe o PVC, e com o apoio da torcida. Mais uma vez eu pedi para o JP colocar as imagens na tela, um apoio expressivo das torcidas, das organizadas, mas também tinham outros torcedores por ali, né? Sim, né? Muitos torcedores, não eram só torcedores organizados, né? São várias torcidas organizadas também, né? O que aumenta aí o número, né, de presentes ali em volta do Parque São Jorge. As ruas foram fechadas, né? Principalmente ali em torno do Parque São Jorge. Parecia que era feriado, né? Praticamente era aquela rua do Parque São Jorge que corta ali, é marginal, né? Uma sequência da marginal ali. É marginal, né, PVC? Ali é marginal Tietê. A rua São Jorge, ela termina no portão, ela vem do Tatuapé lá de cima e termina no portão do Esporte Clube Corinthians Paulista. E cruza a marginal.
Aquela pista lateral, onde tem o estacionamento, ali é Marginal Tietê. É a pista local da Marginal Tietê. Então, assim, só para a gente entender, a Marginal, né, foi bloqueada. Então, parecia um feriado. As pessoas caminhavam normalmente ali, o pessoal da imprensa, para que os conselheiros tivessem acesso, né, ao Parque São Jorge para poderem votar. E o torcedor, né, ficou mais para cima, enfim, ficou uma distância até boa assim do Parque São Jorge. E você falou, né, o PVC falou que o Augusto teme, e você também questionou sobre isso, Domi. Eu conversei com alguns conselheiros depois ontem, fui dormir bem tarde, que cada um ligava e a gente ia atrás de notícias. Eu perguntei como é que foi na hora lá que saiu a decisão. E aí um conselheiro que inclusive apoia, né, o Augusto Melo, ele falou para mim que acredita que o Augusto perderia na votação, porque eles se conhecem lá, né, Domi? Eles sabem, ó, aquele ali é oposição, aquele ali não gosta do Augusto, aquele ali. Então, assim, pelo olhar clínico de alguns conselheiros que eu conversei, a chance dele perder no voto era muito grande. Até pessoas que apoiam o Augusto falaram para mim, ele ia perder. Então, assim, a liminar realmente foi uma baita vitória, uma estratégia que deu muito certo para o Augusto Melo. A Lívia estava lá acompanhando toda a movimentação. Vamos trazer ela para o nosso papo, para ela trazer os bastidores. E o clima que estava lá. Lívia, bom dia, obrigada por participar aqui com a gente. Vou pedir para o JP colocar de novo as imagens. Você pode reparar que passam os torcedores com a latinha de cerveja, né? Quem nunca, né, Lívia? Foi para uma manifestação tomando uma cervejinha. Mas queria que você trouxesse se esse era o clima. Era um clima de festa, de reunião. Festa não, né? Mas de reunião da torcida, pacífica. Ou estava um clima pesado por lá? Bom dia, Domi. Bom dia, PVC, Hernan, Samir. Bom dia. Foi assim um clima tranquilo até os 45 do segundo tempo. Como vocês podem ver as imagens aí, ontem a gente chegou ali por volta das 3 horas da tarde, então os torcedores estavam afastados, havia um bloqueio policial. Então, assim, estava tudo bem tranquilo. A rua, né, que vocês estavam comentando aí, tinha também um bloqueio desde a Marginal. Os torcedores não puderam ficar em frente ao Parque São Jorge. Esse foi o momento em que eles foram liberados, né, para descer. Então, assim, até as 8 horas da noite, estava tudo tranquilo. A partir desse momento, a CET precisou liberar as vias. Imagina só, né? 6 horas de bloqueio. E aí a gente tem ali uma força-tarefa, né? Secretaria de Segurança Pública, CT, a própria Polícia Militar, precisaram liberar porque o trânsito estava, assim, impraticável na Marginal. A partir desse momento, foi bem no momento em que o Augusto Melo sai para agradecer a torcida após a derrubada, né, a suspensão da votação do impeachment. Ele sai para agradecer. No retorno, a polícia libera o bloqueio que estava na rua de cima. E aí, gente, desce essa quantidade de pessoas que vocês estão vendo aí, a quantidade de torcedores. Eu, com o meu 1,54 m, quase fui pisoteada. Tomei chega para lá de segurança. E o clima começou a pesar. A gente está vendo aí todo mundo com sinalizador, muito rojão. Obviamente, o pessoal estava bebendo, né? Passou a tarde bebendo, a gente tinha ali os ambulantes durante toda a tarde, fazendo o seu serviço, né? Porque o brasileiro tem que aproveitar mesmo essas reuniões aí para poder vender um pouquinho mais. E aí foi quando o clima começou a pesar, porque assim, essa aglomeração, ela se deu exatamente em frente ao Parque São Jorge. Então, teve torcedor que tentou invadir. Quando eles descem essa rua aí, como vocês podem perceber, eles descem a rua e eles tentam invadir a entrada do Parque São Jorge. E aí o choque reage, porque a gente está falando de polícia militar e a gente está falando do choque. O choque estava lá para fazer essa segurança. Então, foi ali um princípio de confusão. E aí, o que
pegou mais, assim, tá? E aí é o meu relato e o relato também de outros jornalistas que estavam ali. A gente estava numa aglomeraçãozinha de jornalistas um pouco mais distante, depois de sair aí dessa muvuca. A gente ficou ali perto de uma conveniência que tem ao lado da entrada do Parque São Jorge, e aí os rojões começaram a ser atirados. Eu não sei se deliberadamente para os nossos lados, mas em direção ao chão. Então, nós fomos atingidos mesmo. Teve gente que foi atingido na perna, teve gente que ficou surdo de um ouvido, teve que ir para o hospital depois, o pé machucado, rolou isso. E aí, nesse tumulto todo, inclusive na hora da correria, eu tomei uma cotovelada na boca do estômago. Foi bastante tenso ali, os minutos após essa liberação dos torcedores. Então, a gente teve, durante o dia, certa tranquilidade com os bloqueios, e mesmo com essa vitória parcial do Augusto Melo, após a situação, a gente acabou sofrendo um pouquinho por lá. Nossa, Lívia, que absurdo esse relato. Eu não sabia que tinha sido assim o final, né, da manifestação. Triste, hein, PVC? Terrível. Ali, o que eu estou entendendo é assim, bom, enfim, não tem importância a questão geográfica ali das ruas. A questão é a violência. E tem gente ali com rosto tampado, quer dizer, o voto é secreto e o torcedor que se manifesta também. Olha lá. Parece que o Klux Klan... As imagens são bem impressionantes depois, no final, né? E aí a gente viu alguns bonecos também, Lívia. Quem que tava quem eram as caras impressas nos bonecos? Olha, Domi, eu até anotei aqui os que eu consegui fazer essa identificação, porque eram vários bonecos, né? E eles queimaram boa parte desses bonecos. Eu vi Roberto de Andrade, eu vi Tuma, eu vi... Eu ia só falar, o Augusto tá aqui no meio, né, com a camisa da democracia. Isso, esse mesmo. E aí sou eu tentando me aproximar com a câmera e tal. Aí eu usei o meu tripé mesmo para conseguir captar essas imagens. E foi assim foi um pouco tenso esse momento que a gente passou ali, porque é muito empurra. E o problema mesmo foi a hora que ele voltou para o Parque São Jorge. Nesse momento ele estava indo, então a gente conseguiu acompanhar ali. Na descida, a CET libera o bloqueio. E aí desce toda a torcida junto. Então foi bastante complicado ali. Desculpa, deixa eu eu te só... interrompi quando você estava falando das imagens, né, dos bonecos. Perdão. Então, Roberto de Andrade, Tuma, Rubão, Andrés, Duílio, eu consegui identificar bastante assim desses ex-dirigentes e presidentes do Corinthians.